O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria nessa tarde de domingo de celebrarmos a Santa Eucaristia. Nós estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum, já louvando e agradecendo a Deus pelo nosso retorno com a Santa Missa de forma presencial. O Senhor nos oferece a sua palavra, e a palavra de Deus para nós é sempre alimento. A palavra de Deus é um alimento salutar que não pode faltar em nossa vida, porque essa palavra vai nutrindo, essa palavra vai edificando, essa palavra vai nos fazendo crescer cada vez mais na vontade de Deus. Ela nos ensina a anular-nos e aprender a fazer a vontade de Deus. O exercício dessa palavra em nossa vida vai nos tornando cada vez mais autênticos discípulos do Senhor. E cada vez que a palavra de Deus é proclamada para nós, ela tem uma mensagem direta ao nosso coração. Nós atualizamos essa palavra. Isso significa dizer que nós somos convidados a aplicar a palavra de Deus em nossa vida, tornando ela real, porque ela vai produzir o efeito da graça de Deus em nós. E atualizando nesse domingo a palavra em nossa vida, Jesus nos faz um convite. Que convite é esse? A assumirmos de verdade os valores do reino de Deus. Acompanhando a liturgia nos últimos domingos, nós vamos percebendo que nós vamos acompanhar Jesus apresentando os elementos do reino de Deus. E ele vai fazendo isso usando algumas parábolas. E nós temos acompanhado os últimos domingos e temos percebido isso, a maneira como Jesus vai falar do reino de Deus e a maneira como ele vai nos ensinando acerca do reino de Deus. Mais uma vez, nesse domingo, Jesus, para falar do reino de Deus, usa também uma parábola, a parábola do pai que tinha 2 filhos. E quando nós olhamos para essa parábola, nós vamos entender direitinho o que Jesus está querendo nos falar nesse domingo. Ele fala de um pai que tinha 2 filhos. É claro que dentro do contexto do Evangelho, nós vamos perceber Jesus num confronto com os sacerdotes e com os anciãos do povo. Eram as lideranças de Israel. E Jesus está no confronto com esses 2 grupos que não queriam aceitar a presença de Jesus, que não acreditavam naquilo que Jesus estava falando. Então ele usa para se dirigir a esses homens essa parábola do pai que tinha 2 filhos, e o pai foi ao primeiro e pediu para ir à vinha, e o filho disse: não vou.
mas logo se arrependeu e foi. E depois chegou para o outro filho e pediu para ele ir à vinha, e ele disse que ia, mas não foi. E Jesus interroga essas autoridades dizendo: quem foi que fez a vontade do Pai? E eles logo respondem: foi aquele que disse que não ia, mas foi. E era exatamente isso que Jesus queria escutar daqueles homens. É exatamente esse entendimento que Jesus queria escutar daqueles homens para acrescentar o que de fato é a vivência no reino de Deus. Então Jesus vai dizer: nós precisamos também fazer a mesma coisa. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo: é preciso que nós assumamos os valores do reino de Deus de verdade, não apenas de aparência. Nós somos chamados a viver a nossa fé, mas não de forma aparente, apenas para mostrar que nós somos, apenas para agradar os outros, ou apenas para satisfazer o nosso próprio ego, construindo talvez uma imagem que não somos ainda. E Jesus nos alerta hoje para que nós não corramos esse perigo de tentar viver a nossa experiência de fé apenas de forma aparente e não de forma verdadeira, apenas na ideia do segundo filho: eu vou para agradar o Pai, mas na verdade não foi. E nós corremos um grande risco, porque somos tentados muitas vezes a entrar nesta realidade, principalmente no campo da espiritualidade. O que Jesus nos convida não é para parecermos que somos espirituais, ou que somos homens e mulheres do reino. Não é apenas para simplesmente parecer que somos. Jesus nos lembra hoje na palavra que devemos ser de fato, é de verdade, porque nós conseguimos enganar uns aos outros, mas nós não conseguimos enganar Deus. Eu consigo enganar o outro, porque eu não consigo enganar nem a Deus e nem a minha própria consciência. Eu não consigo enganar a minha consciência. Então Jesus hoje, na liturgia da palavra, nos faz esse grande convite de entender que é preciso de fato abrir o coração e acolher os valores do reino de Deus com autenticidade. E depois Jesus vai nos ensinar de que maneira isso acontece, para viver os valores do reino de Deus de forma autêntica, para viver a minha fé de forma verdadeira, sem me esconder e nem criar uma autoimagem de mim. O que é preciso fazer? Aí São Paulo hoje, na primeira leitura, na segunda leitura, quando escreve a comunidade de Filipos, uma cidade grega que recebeu por meio dele, o anúncio do Evangelho, São Paulo nos ensina algo que é extraordinário, é o caminho para sermos de fato de Deus. São Paulo fala: é preciso que nós cultivemos os valores, os sentimentos de Cristo dentro de nós. Eu não vou viver de forma autêntica a minha vida cristã, eu não vou viver de verdade em Deus, enquanto isso não acontecer, enquanto eu não tiver uma experiência de verdade com Jesus, enquanto eu não trazer para dentro de mim os sentimentos que existiam no coração de Jesus. E é exatamente o grande perigo que a gente corre quando Jesus não está presente dentro de nós. Nós não vamos ser de verdade de Deus. A gente pode até parecer que somos para os outros, mas na verdade a nossa postura não corresponde. Eu apenas apareço, ou apenas pareço que sou, mas a minha postura, a minha vida não revela isso. E isso acontece exatamente porque o Senhor ainda está ausente de nós. Aí o grande segredo, São Paulo nos fala hoje na segunda leitura: é preciso cultivar os mesmos sentimentos de Cristo. Nós traduzimos isso de uma maneira mais clara: é preciso ser aquilo que Cristo é de fato. E a gente precisa entender bem isso, E quando São Paulo diz assim: é preciso cultivar os mesmos sentimentos que haviam no coração de Jesus, primeiro é preciso que eu conheça quais são esses sentimentos que existiam no coração de Cristo.
É preciso que eu realmente conheça Cristo, eu saiba de fato quem é Ele. Eu preciso compreender e conhecer quais são os sentimentos que existiam no coração de Cristo. Quando São Paulo fala hoje para a comunidade de Filipos, estava dizendo: olha, quando nós nos afastamos dos sentimentos de Cristo, quem entra em pauta são os nossos próprios sentimentos. Quando nós nos esvaziamos de Cristo, aí o que é que vai crescer dentro de nós é o nosso próprio orgulho, são os sentimentos humanos que todos nós trazemos, é a marca do pecado presente em nós, e não adianta, não existe ninguém perfeito, nós somos vítimas disso. Por isso que é importante cultivar os sentimentos de Cristo. De que maneira é que eu vou educar os meus sentimentos? De que maneira eu vou educar as minhas vontades, sem permitir que elas destruam a minha vida com os sentimentos de Cristo? Eu preciso educar a minha vida em Cristo Jesus. Por isso que São Paulo orienta a comunidade de Filipos a buscar isso, para não deixar o ego crescer, para não deixar o sentimento humano crescer, porque senão nós nos desfiguramos completamente daquilo que Jesus propõe para nós. Então a ordem de Deus para nós nessa tarde, através da sua palavra, é de fato buscar cultivar esses sentimentos de Jesus. Aí nós olhamos para Jesus, nós vamos visualizar Jesus a partir da Sagrada Escritura, e aí nós vamos compreender quais eram os sentimentos que existiam no coração dele. Existia um coração de amor. Jesus era capaz de amar, Jesus era capaz de ir ao encontro daquele que estava caído, Jesus era generoso em todas as suas posturas. No encontro que ele tem com cada pessoa no caminho, nós vamos perceber a generosidade e a sensibilidade que Jesus tinha, e que eu, como seguidor de Jesus, preciso também ter essa mesma sensibilidade. Jesus era capaz de entender a história de sofrimento de cada pessoa. Jesus era capaz de respeitar a cultura por onde ele passava. Jesus era capaz de respeitar também os valores que cada um trazia, sem apontar o dedo, sem jogar pedra, nem condenar. Mas Jesus tinha sempre uma palavra de esperança para dar àqueles que ele ia encontrando no caminho. E esses eram os sentimentos que existiam no coração de Jesus, e são esses os sentimentos que precisam existir em nosso coração, porque quando nós cultivamos esses sentimentos, nós vamos entrando num processo de transformação, aquilo que nós chamamos, em outra palavra, de conversão. O que é converter-se? Conversão é exatamente isso, é trazer para dentro de mim os sentimentos de Cristo. Eu não me converto para me tornar religioso, eu não me converto para me tornar uma pessoa espiritual, não. Eu posso ser religioso e espiritual, e isso não me dá garantia que eu sou de Cristo. Isso não dá garantia. Eu não me converto porque eu vou participar de uma religião, ou vou participar de uma comunidade ou de uma instituição. Não, nós nos convertemos para viver aquilo que Jesus nos convida a viver. Eu me converto para me parecer com Cristo, eu me converto para me tornar uma pessoa melhor, eu me converto para me tornar uma pessoa mais aberta na relação com os outros. Aqui é o sentido da vivência da conversão. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma fé como o segundo filho da parábola de hoje. O pai chega e diz: vai para a vinha. Vou demais. Mas de repente não foi. É aquela ideia, nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos para Deus que nós amamos Ele, mas quando a gente chega ali na rua, que a gente tem a oportunidade de amar alguém que está caído, a gente não ama. Que tipo de amor é esse que eu estou dizendo para Deus? E estou vivendo a minha fé de forma desfigurada. Eu disse apenas a Deus para agradar, mas não era verdade. Jesus só fica com aquilo que é verdadeiro. Jesus não precisa que nós o agrademos, não. Ele não precisa do nosso agrado.
De maneira nenhuma. E o que Jesus precisa, Padre? Jesus precisa da verdade do nosso coração. É disso que Ele precisa. Porque quando de fato acontece isso, o mundo vai se transformando. Quando nós nos tornamos pessoas melhores, o que é que acontece com o mundo? O mundo se transforma. Porque às vezes a gente diz, o mundo não presta, somos nós que não prestamos. Porque quem dá sentido ao mundo sou eu. Se não existirmos, se não existir ninguém de nós, o mundo não tem movimento. Quem dá sentido e movimento ao mundo sou eu. Então não é o mundo que não presta, somos nós que não aprendemos ainda a cultivar dentro de nós os sentimentos de Cristo. A partir do momento em que eu começo a cultivar os sentimentos de Cristo dentro de mim, o que é que vai acontecer? O mundo vai mudar. Por quê? Porque eu mudei. A sociedade vai se transformar. Por quê? Porque eu me transformei. As coisas ao meu redor vai melhorar. Por quê? Porque eu melhorei. É tudo uma condição de melhorar o que está dentro de nós. O que está fora de nós depende do que está dentro. E se a gente não muda o que está dentro, de fora vai ser sempre ruim. Porque a expressão de fora precisa ser a expressão de dentro. Então a gente precisa trabalhar a nossa interioridade. A gente precisa trabalhar a nossa dimensão interna, para que a gente possa de fato ter uma postura de homens e mulheres que aprendem de Deus a ser exatamente como Ele nos ensina na sua palavra. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.